Uma boa tarde a todos, de ambos os planos. Que possamos, a partir desse momento, silenciar nossos telefones, nos desligando do mundo lá fora, serenando nossos corações, nossa alma, para que possamos assimilar tudo que for trazido aqui dos ensinamentos do Evangelho, das reflexões da psicologia, da filosofia, da ciência, da base dessa doutrina que nos faz crescer como espírito que somos. Vamos abrir com uma reflexão do Lourival Lopes na obra Preces do Coração. Preciso de direcionar melhor meu pensamento. Chego a esta conclusão por uma força imperativa que age por dentro de mim, mostrando-me como estou errado, impulsionando-me para uma nova vida, exigindo-me cumprir o que decidir agora. Ante essa límpida compreensão, não posso seguir pensando como me sugerem as conversas fúteis, as novelas, os filmes, os vícios, a forma de vida grosseira e imediatista. Devo pensar positivamente e assim o farei. Se os outros mentem, não mentirei. Se caluniam, não caluniarei. Se dizem palavras rudes, não as usarei. Se enganam, não enganarei. Se roubam, não roubarei. Se não respeito o próximo, respeitá-lo-ei. Não agirei no mal, que traz como consequência o arrependimento, a doença, a dor. Trilharei meu caminho de acordo com a tua vontade. Abençoa-me e fortalece-me nestes objetivos de paz e crescimento interior. Obrigado, obrigado. Lourival Lopes nos chama a atenção nessa reflexão, inicialmente, ao poder do pensamento, do que nós estamos gerando e cultivando, materializando pelos nossos pensamentos. Todas as nossas atitudes começaram em algum momento, consciente ou inconsciente, pelo pensar. Cuidemos do que estamos pensando. Cuidemos das influências do dia a dia que possam nos levar a esses pensamentos, que possam nos desestabilizar em termos de energia, gerando, consequentemente, com o tempo, inclusive as doenças do nosso corpo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. Não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Então passaremos a palavra à nossa companheira Luciara, rogando que a espiritualidade encarregada do trabalho dessa tarde a inspire e ilumine seus pensamentos e suas palavras, para que possamos ouvir e absorver, assimilar tudo aquilo que for trazido aqui. Uma boa tarde, então, a todos. Nós pensamos, então, para a reflexão de hoje, pensando na data que se aproxima, no próximo domingo, onde comemoramos o Dia das Mães. Sabemos que Dia das Mães é todos os dias, né? Mas temos sempre
o hábito de ter algumas datas comemorativas. Então, nós falaríamos hoje um pouquinho sobre o tema maternidade. Então, nosso título é Mãe, Missão de Amor e Evolução Espiritual. Como os irmãos já me conhecem um pouco, assim como o nosso querido colega Rama, eu também sou bastante emotiva. Então, já adianto que possivelmente, em alguns momentos, isso venha acontecer. Porque enquanto preparava o tema, já aconteceu. Bem, quando a gente pensa por um viés nosso aqui, né, do mundo físico, e aí a gente vai olhar, né, por esses dois ângulos, então, na tarde de hoje, a maternidade ela chega na vida de todas nós mulheres como algo impactante, como algo que a gente poderia dizer que rouba um pouco a cena, né? Nós sabemos que nós temos infinitos papéis, e volta e meia a gente fala, né, aqui sobre alguns deles, mas acredito que de todos os papéis que a gente desempenha, né, somos filhas, somos irmãs, somos amigas, profissionais, enfim, temos diversas e diversas personas, né? Temos diversos papéis sociais que nós desempenhamos. Porém, a maternidade, ela chega como algo diferente para todos nós, roubando a cena de uma forma muito intensa. Tão intensa que as mulheres, pensando no viés emocional, costumam, inclusive, se perder um pouco de si nesse processo do maternar. Pois é algo muito intenso, que chega mudando todo o contexto da vida até então, porque é alguém que agora, então, depende exclusivamente deste cuidado, deste olhar. E nós sabemos, então, que esse é um período, especialmente o puerpério, logo que esse bebê chega, né, que traz muitas mudanças emocionais e mudanças muito intensas. Então, as mulheres, às vezes, vão experimentar uma certa melancolia. A gente sabe que tem um índice grande também de depressão pós-parto, dado o contexto emocional intenso que se apresenta naquele momento, então, que esta mulher começa a aprender a ser mãe. Porque nós sabemos que, diferente daquilo que a gente escuta, né, desde a nossa infância, que a menina então já brinca de boneca, e que ela vai ter esse instinto materno, então ela vai saber ser mãe, nós sabemos que a maternidade é um processo de construção, e ele não começa pronto. Então, olhando pelo viés aqui do mundo físico, já tem ali as suas dificuldades neste primeiro momento de adaptação, né, entre a mãe e o bebê, entre o processo de se tornar mãe. Mas nós sabemos também que, olhando pelo viés espiritual, é muito mais intenso e muito mais abrangente do que aquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Então, a maternidade, ela não é acaso. Ela é um reencontro de almas. E às vezes, né, nós escutamos alguém que chega e nos diz assim: olha, então, engravidei sem querer. Foi um acidente? Não estava programado? E aí, quando a gente vai estudar a doutrina espírita e a gente entende o trabalho que dá um processo de reencarnação, a gente pensa, meu Deus, como essa pessoa ainda está equivocada neste pensamento? Porque pode até que seja, num primeiro momento, para nós, uma surpresa. Porém, uma surpresa no que se refere a este mundo físico e a esta memória consciente de alguém que, naquele momento, ainda não estava pensando em ter filhos, ou pelo menos não neste contexto e nesta situação. Mas nós sabemos que tudo é programado na espiritualidade. Então, se nenhuma folha de uma árvore cai sem que o Pai permita, imaginem vocês se um espírito iria reencarnar.
Nós temos algumas obras que tratam bastante desse tema. Tem uma que eu li há muito tempo e que eu gosto de citar, porque tem um capítulo que explica minuciosamente este processo do reencarne, que é o livro Missionários da Luz, onde André Luiz, então, vai nos relatando, né, alguns acontecimentos, e tem um capítulo que ele relata toda uma preparação espiritual para que um espírito, então, retorne ao mundo físico. Ou seja, para que esta mãe, então, engravide, para que esse bebê chegue. Então, se trata da reencarnação de Segismundo, e ali, na obra, né, a gente percebe que nada acontece de forma aleatória. Absolutamente nada. Então, antes deste reencarne, tanto esse espírito que está retornando, que no caso ali deste livro é o Segismundo, tudo está sendo cuidadosamente preparado no mundo espiritual. Existe todo um cuidado na escolha da família, todo um cuidado na escolha desta mãe, destas circunstâncias, então, que esse espírito irá reencarnar. E essas escolhas, elas não se dão ao acaso. Existe uma programação reencarnatória deste espírito e existem vínculos com aqueles com quem ele está retomando a caminhada. E esses vínculos já existiam anteriormente. Eles estão apenas sendo retomados. Por isso que a gente costuma dizer que é um reencontro, então, de almas. Ali, nesta obra, Missionários da Luz, então André Luiz nos relata a história pregressa de Segismundo e por que ele está ligado, então, a essa família a qual agora ele vai reencarnar. Então, tem uma história ali de reajustes, de reconciliação e também de muito aprendizado. Então, eu não vou poder me deter muito, né, à questão da obra, mas quem tiver interesse, né, possivelmente nós temos ali na biblioteca, talvez tenhamos até no posto do livro, é uma leitura que vale muito a pena. E então eles começam, durante o sono físico, a trazer esse espírito para se encontrar com esses pais que irão então recebê-los. E esse processo, ele dura um tempo significativo, porque um dos pais ainda está relutante por terem questões do passado a resolver. Até que então, todos entram, né, num consenso e ele então volta nesta família. Mas quando a gente entende tudo isso e a gente começa então a olhar a cena, né, pelos dois ângulos, a gente começa a perceber que os nossos filhos não chegam na nossa casa por acaso. Que já existiam esses laços muito antes dessa vida que hoje nós estamos aqui vivendo. E que, como está tudo programado, nós, em algum momento, decidimos recebê-los e orientá-los nesta caminhada terrena. E tudo isso vai nos trazer um entendimento maior, né, sobre muitas questões e sobre muitos desafios familiares, né, do dia a dia de todos nós. Nos ajuda a compreender, por exemplo, por que algumas maternidades são tão desafiadoras, enquanto que outras se dão aparentemente de uma forma mais leve, mais tranquila, mais serena. E outras se dão num contexto muito desafiador. Ora para essa mãe, ora para esse filho, ora para os dois. A gente percebe, por exemplo, já desde o processo de gestação, né, algumas mulheres passam maravilhosamente bem. Outras, desde cedo, já precisam ter um cuidado, já precisam ter um repouso, já precisam se cuidar muito mais para que essa gestação possa chegar, né, e ter êxito, chegar ao final. Então, tudo isso já nos acompanha de outras vivências. Aí nós vamos perceber também, e quem tem mais filhos, talvez pare um pouquinho agora para refletir sobre o que eu vou dizer,
que alguns filhos exigem mais de nós. Mais paciência, mais tolerância, mais amor. Enquanto que outros, parece que é tudo tranquilo. Como se esse filho não exigisse muita coisa. E aí a gente fica parando, às vezes, e questionando por quê. Às vezes, 2, 3 filhos dos mesmos pais, criados da mesma forma, com a mesma educação. O que diferencia um filho do outro? Por que é para a gente tão fácil lidar com um, às vezes, e tão difícil lidar com outro? De onde vem tudo isso, né? Como isso se explica? E na doutrina espírita, nós questionamos muitas coisas e nós buscamos muito estas explicações para situações que nos atravessam, né, no nosso dia a dia. E a gente tem uma literatura muito vasta e muito rica, onde nos traz muitas informações, como, por exemplo, esse livro que eu citei há pouco, que vai fazendo com que a gente entenda o porquê das coisas. Então, nós não estamos apenas vivendo uma relação de mãe e filho. Nós estamos vivendo um encontro, ou melhor, um reencontro espiritual. E, como fala neste livro, a reencarnação ela tá muito ligada a esses laços familiares, à escolha desta família, ao momento que a gente vai reencarnar, quem irá nos receber. Então, as famílias, elas são encontros necessários para o nosso aprendizado. Ninguém cai de paraquedas, em lugar algum. Às vezes, a gente vai ter algumas dificuldades e daqui a pouco a gente diz, nossa, como é que eu vim parar nessa família? Acaso não foi. Era ali que a gente precisava estar, vivendo as experiências que nós estamos experienciando. Então, esses encontros, ou melhor, esses reencontros, eles têm nuances um pouco diferentes. E eles também se dão de várias formas. Até aqui nós falamos de uma maternidade biológica, mas os filhos que chegam para nós nem sempre vão chegar da nossa barriga. Muitas vezes são filhos do coração. Serão aqueles filhos adotivos, ou será aquele filho que é alguém que por algum motivo chegou lá na minha casa e por algum motivo fui eu que cuidei, fui eu que criei, fui eu que ensinei as primeiras coisas. Todos precisavam voltar para esse lugar. Mas por que essas relações familiares elas são tão diversas? E aí a gente vai pensar nas relações desafiadoras como oportunidade de crescimento. De novo, se eu tiver 2, 3 filhos, às vezes com 2 é tranquilo, daqui a pouco tem um que me desafia. Tem um que pensa o oposto de tudo aquilo que eu penso na vida. E aí a gente às vezes vai ter alguma dificuldade em lidar, em manejar. Mas a gente já parou para pensar no porquê de tudo isso? Geralmente, nessas relações mais desafiadoras, especialmente pais e filhos, né? No caso aqui, mães e filhos, a gente está tendo uma nova oportunidade de acertar coisas que lá atrás não ficaram assim tão bem resolvidas. E aquele filho onde é tudo mais tranquilo, é tudo mais leve, parece que a pessoa nos compreende de uma forma muito clara, com esse já está tudo certo, já está tudo resolvido. Mas às vezes com aquele que desafia, com aquele ainda não. E nesses processos reencarnatórios, onde nós vivemos muitas vidas e nós experienciamos vários papéis, muitas vezes, quando as relações são muito difíceis e a gente vai tentando, vida após vida, se entender, vamos pensar assim, e esse entendimento ainda está difícil, em algum momento a gente vai vir mãe e filho. Para que este laço, que
aqui nesse mundo que a gente habita, certamente é o laço, é o vínculo mais poderoso de afeto que nós temos, eles consigam, através deste vínculo, resolver coisas que às vezes já vem tentando há muito tempo. Então aí está o amor materno como ferramenta de evolução, como oportunidade de mudar contextos que sabe-se lá há quanto tempo a gente vem tentando. Mas quando nós temos essa figura dos pais, né, ou da mãe, geralmente a gente vai olhar o adulto que está então educando a criança, cuidando neste lugar de cuidador. Mas em muitos contextos, a gente vai olhar e vai pensar: quem está educando quem neste processo? Porque o amor que educa também aprende. Então, muitas vezes, esses pais que estão no lugar, né, hoje, de cuidar, de proteger, de educar, também recebem filhos, às vezes, num nível espiritual muito além do nosso, que muitas vezes a gente muito mais aprende do que ensina. Então, percebam que o educar é uma via de mão dupla. Enquanto eu estou no processo de ensinar alguém, eu também estou nesse constante processo de aprendizado. E nós falamos muito sobre isso. Maternidade é um tema que há bastante tempo eu tenho tido a oportunidade de trabalhar e também de experienciar nas suas nuances mais variadas. E eu sempre fui aquela pessoa que muito antes de ser mãe dizia: a gente precisava de um cursinho intensivo para ser pai e mãe? Justamente porque a gente não está pronto para isso? Se a gente parar e pensar, eu cresci, né? Estou estudando e penso que eu gostaria de ter tal profissão. Eu vou ter que estudar. Eu vou ter que me especializar. Eu vou ter que fazer cursos. E assim é a vida. Tudo aquilo que a gente quer aprender, a gente vai em busca de informação. E aí, educar um filho, que é a coisa mais importante que a gente vai fazer na vida, a gente também não precisa de informação. A gente também não precisa buscar aprender algumas coisas para que a gente possa tentar fazer isso da forma mais assertiva. E hoje em dia nós temos, né, infinitas oportunidades de aprendizado. Temos inclusive a educação parental, que é um tema recente, né, que começou aí há poucos anos, que vem nos auxiliar muito neste processo do educar, né, e de fazer isso de uma forma mais assertiva. Mas então são eles os contextos que se apresentam nas maternidades. E aí nós temos também a maternidade atípica, que ela foge daquele padrão de tudo aquilo que é dito por normal. Ela vai ser um pouco diferente, ela vai ter uma nuance diferente. Por exemplo, quando nós falamos de maternidade atípica e de mãe atípica, nós não estamos falando só de uma missão bonita, né, que muitas vezes é o que a gente ouve, né? Estamos falando de cansaço, de noites sem dormir, de medo, de dúvidas, de solidão. E a visão espírita, ela não vem romantizar tudo isso que a gente está falando, mas ela vem ajudar a trazer sentido, a dar sentido a tudo isso. Hoje eu tive a oportunidade, numa conversa pela manhã, como falei para vocês, né, eu experimento as experiências todas, então eu sou mãe típica de uma adolescente que vai fazer 17 anos e mãe atípica de uma pequena de 3 anos. E eu trabalho com família há bastante tempo e nos últimos anos tenho tido oportunidade de trabalhar com muitas famílias atípicas, tanto com as crianças como com os pais. Então eu escuto coisas assim que vocês não fazem nem ideia. E são experiências assim que as pessoas vivem no seu dia a dia e que passa despercebido para a grande maioria. E hoje uma mãe me trazia um relato, ela é mãe atípica de 2 pequenos,
e da dificuldade que é a função do não posso trabalhar, primeiro por conta da rotina das terapias, segundo por conta que no caso dela ela recebe ali, né, o benefício para os meninos, então não pode ter um emprego formal. Mas ela achou um jeito muito criativo de empreender nas horas vagas, enquanto eles estão na escola da APAE. Então são 2, 3 horas por dia, onde ela hoje trabalha com vendas. Foi o jeito que ela achou de empreender, de se virar, né, de fazer um dinheiro e de dar conta da demanda dela, que com 2 não é pouca, né? Então a gente tem contato com N histórias como essa todos os dias. E a gente sabe o quão desafiador, né, é para todas essas mães, não só o contexto da maternidade atípica, que ele por si só já é desafiador, mas todo o contexto do meio, né, da falta de rede de apoio, da questão financeira, que pesa muito, de muitas vezes serem mãe solo, porque a maioria dos pais vai embora. Então, é um contexto muito desafiador. E aí eu converso muito, né? Algumas são minhas pacientes, outras não. As crianças estão lá conosco e aí, num bate-papo de corredor, a gente então conversa. E aí eu fico observando, né? Como cada uma lida com tudo isso. E cada uma, ao seu jeito, acha um jeito, né, de lidar. Porém, uma coisa é fato. Aquelas que, de alguma forma, têm uma espiritualidade, independente de qual for, da religião que seja, lidam melhor. Porque começam a enxergar sentido em tudo aquilo ali. Então, muitas vezes, esses espíritos, eles estão em processos específicos de evolução. E aí aqui a gente não vai se ater a causas, porque como cada um de nós tem uma bagagem, tem uma história, cada criança que tem uma dificuldade também tem a sua história, né? Então muitos precisam realmente ter uma condição diferenciada. E a gente sabe que é necessário para reparar algumas questões dessas vidas lá de trás, porque nós não somos uma página em branco quando nós nascemos, nós trazemos no arquivo da nossa alma toda uma vivência. E muitos espíritos também estão num nível evolutivo muito além do nosso. Como eu também tenho a grata oportunidade de conviver, tanto em casa quanto no meu trabalho, eu observo muito as crianças assim, e a forma como eles se expressam e a forma como eles veem o mundo. Uma forma muito diferente do que a gente vê. E aí, a gente, né, como terapeuta, vai tentar trazer qualidade de vida para essa criança e normalizar, né, tudo aquilo que é possível de atividades de vida diária, de convivência, de socialização. Mas confesso para vocês que em muitos momentos eu fico pensando, será que não é a gente que está vivendo a vida ao contrário? Porque muitas vezes aquela inocência nós não temos. Então, se parar para pensar, quem ensina quem na história? Em muitos momentos também, a gente vai observar o contexto e vai ver, né, por todo esse viés espiritual, que essa necessidade não é só desse espírito, mas também desta família como um todo. É um processo de aprendizado coletivo. Porque eles mudam o contexto. Mudam a rotina, a prioridade, o olhar para a vida. Então, nós também percebemos que eles ajudam muito esta família neste processo de crescimento. Desenvolver, por exemplo, a empatia, desenvolver um amor acima da média, desenvolver uma quebra de expectativa, que a gente às vezes é muito rígido, né, nas coisas. E a gente tem a nossa forma de pensar e ponto. E eles chegam nos mostrando que há diversas outras possibilidades.
e dando muitas vezes a oportunidade deste todo, deste coletivo, ressignificar tudo isso. Mas nós percebemos que, como em toda maternidade, como eu falei ali no início, não é algo pronto. As mães, elas não nascem prontas. Elas se constroem durante, né, esse processo do maternar. Outro dia, dando uma entrevista numa rádio, falando sobre um evento que a gente estava promovendo, né, que era do autismo, e falando, né, da minha vivência assim como mãe, e o rapaz me perguntava algumas coisas, e aí daqui a pouco ele me fez uma pergunta que agora eu não vou lembrar, tipo assim, em que momento que eu estava pronta para tudo isso, né? Porque a gente falou de diagnóstico, de tudo isso, de como se lida, né, com tudo isso. E eu disse para ele, eu não estava pronta. Nenhum de nós está pronto. A gente está se construindo nesta caminhada, né? Na maternidade como um todo. Porque a maternidade por si só será desafiadora, né? Claro que quando tem algumas questões, mais ainda. E como eu falava ali antes, o que a gente percebe, né? A gente percebe essa espiritualidade como sustentação. E quando a gente observa, né, diversas famílias vivendo experiências parecidas, a gente percebe exatamente isso. Como é diferente o olhar de quem tem uma fé, né? Porque tem momentos que só o amor humano não vai dar conta. E é aí que entra a nossa fé. É aí que entra esta espiritualidade que nos guia, que nos sustenta, que nos apoia. Hoje, enquanto eu falava com essa mãe, ainda pensava nisso, né? Porque ela não tem nenhuma rede de apoio. Ou pelo menos nenhuma rede de apoio que ela consiga perceber. Porque é claro que ela tem rede de apoio, né? Do lado de lá. É claro que ela tem toda uma equipe espiritual auxiliando. Mas nem sempre a gente já consegue perceber essas coisas, né? Então, a importância de confiar em algo maior, de que tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem um propósito. Nada é acaso do destino. A importância da gente buscar essa força, né? E esta fé que vai nos sustentar em todos os momentos, inclusive neste processo, né, do educar alguém, do formar uma personalidade. E aí, quando a gente fala do maternar, a gente também vai ter que falar um pouco dessa mãe, né? Estamos falando aqui desse filho e de como se dá tudo isso. Mas como que esta mãe vai dar conta de tudo isso? Essa mãe precisa ser cuidada. Hoje nós já temos um olhar também um pouco diferente para essas questões, e é um olhar que também não é tão novo assim, onde a gente percebe que para esse vínculo ser bem estabelecido, a gente precisa ter um olhar para essa mãe, um olhar para quem cuida, um olhar para esses cuidadores, né? Então, a importância do autocuidado. Como eu falei lá no início, a maternidade chega roubando a cena. Então, muitas vezes, a gente se perde um pouco de nós, então a gente já não tem mais tempo para nada, às vezes a gente não consegue parar para fazer algo para a gente, para fazer uma leitura, uma caminhada, sei lá, pintar uma unha, fazer qualquer coisa do dia a dia que antes a gente fazia. E isso é importante. E isso não é ser egoísta. Então, essas mães precisam deste momento de autocuidado, de olhar para si, de cuidar de si. E também precisam ser acolhidas nas suas emoções. Porque a gente romantiza muito também ainda, né, a maternidade, e muitas vezes a gente não percebe que tem uma mãe em sofrimento ali, que precisa ser olhada, ser cuidada, ser auxiliada naquele processo. E nós só damos aquilo que a gente tem. Então, para que a gente possa oferecer o melhor para os nossos filhos, nós precisamos estar bem. E isso não é, de novo, se achar egoísta, porque muitas vezes, como tem alguém que depende exclusivamente de mim, como que eu vou me dar o luxo de tirar um tempo para fazer o que quer que seja? A gente precisa desse tempo. A gente precisa desse tempo para se olhar, para se cuidar, para cuidar das nossas emoções, para que a gente possa estar inteira
nesse processo do maternar. Mas os nossos filhos, então, são espíritos na sua jornada e não são propriedade dos seus pais. A gente tem muito essa coisa do meu, né? O meu filho, a minha filha. As pessoas que a gente ama muito, a gente fala como se a gente tivesse uma posse dessas pessoas. E nós não temos. Então, esses filhos, eles são confiados a nós. Eles não são nossos. Eles vão ir para a vida e eles precisam ir para a vida. Eles têm que ir para a vida. Todos eles trazem essa história espiritual, né? De outras vivências, de outros momentos. Eles já trazem isso. Se vocês forem bem observadores, vão perceber que logo nos primeiros momentos de vida do bebê, quando ele é ainda pequeno, a gente já percebe alguns traços de personalidade. A personalidade já nasce pronta. Já nasce com aquele serzinho ali. Claro que nós, como pais, como cuidadores, como educadores, temos esse papel de ir moldando, de ir melhorando aquilo que a gente vê que não é tão funcional assim. Mas já tem o que é brabo, o que é calmo, o que chora e grita quando quer alguma coisa, aquele que é mais tranquilo. Isso eles já trazem. Por quê? Porque já existia uma história anterior a esse corpo físico. Então a vida não começa do zero. A vida já existia antes deles chegarem para nós. E a gente vê, então, a maternidade como esse canal de amor. Ou seja, todos nós, para estarmos aqui encarnados hoje, nesse mundo, precisamos de uma mãe que nos acolhesse. Todos nós. No momento que voltamos para este mundo físico, precisamos que uma mãe decidisse nos receber no seu ventre. Esta foi a forma de nós chegarmos até aqui. Então, muitas vezes, esta mãe, ela vai ser a referência emocional desse filho. Ou ela vai ser a referência espiritual desse filho. Porque são nesses primeiros anos de vida que a gente está ensinando coisas novas, né, para esse espírito. Inclusive a fé. Então, ela influencia diretamente na evolução desse espírito. Nós temos, né, no Livro dos Espíritos, uma pergunta que todos nós um dia seremos convidados a responder. Que diz assim: que fizeste do filho que eu te confiei? E não é uma pergunta para nos cobrar algo, nem nada. É uma pergunta para que a nossa consciência reflita, né? Porque o nosso papel enquanto pais não é só cuidar, é orientar, é dar amor e, principalmente, conduzir esses espíritos que nos foram confiados no caminho do bem. Quando a gente entende isso, a gente percebe, então, a maternidade como uma missão espiritual. E, certamente, a missão mais importante que nós teremos que desempenhar aqui nesse mundo. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de ler uma pequena mensagem em homenagem, né, a todas as mães encarnadas e desencarnadas que se fazem presente conosco na tarde de hoje, também aquelas que irão nos assistir online. Ser mãe é viver um amor que não se explica, um amor que não desiste, um amor que mesmo cansado continua. Ser mãe é aprender todos os dias a dar mais de si, mesmo quando parece que já deu tudo. É descobrir forças que nem sabia que existiam. É crescer junto. É se transformar. Porque um filho não muda só a rotina, muda a alma da gente. Nesse Dia das Mães, muito mais do que homenagens, nós celebramos histórias. Histórias de luta, de renúncia, de superação. Histórias que ninguém vê por completo, mas que Deus conhece em cada detalhe. E talvez essa seja a maior verdade da maternidade. Nada que uma mãe faz passa despercebido. Cada cuidado, cada preocupação, cada gesto de amor, tudo é visto, tudo é sentido, tudo tem valor.
Hoje que cada mãe possa olhar para si com mais carinho e reconhecer: eu estou fazendo o melhor que eu posso. E isso é o suficiente. Que Deus abençoe cada mãe, as presentes, as que estão distantes, as que vivem no plano espiritual, e também aquelas que exercem o papel de mãe com o coração, porque ser mãe é, acima de tudo, ser instrumento do amor de Deus na Terra. Então, depois das reflexões, da mensagem que a Luciara nos deixou nessa tarde, pedimos, especialmente aqueles que estão em nossos lares, que nos assistindo ou que nos assistirão posteriormente, que coloquem sua água, de preferência individualizada, para que seja fluidificada ou magnetizada, durante esse momento que nos unimos em oração, naquela oração rogativa pela saúde do corpo, saúde do espírito, de todos aqueles que estão passando pela prova da dor, pela expiação, na forma necessária e mais amena, porque Deus é justiça soberana, é amor soberano. Então tudo que nós temos de passar é da forma mais amena possível e necessária. Independente de onde estiverem, nos seus lares, em hospitais, em clínicas, casas de acolhimento, em cárceres, nas ruas, que essas energias possam chegar levando o lenitivo, se possível a cura para seus males. Aqueles que já deixaram essa pátria física, que porventura estejam ainda passando por algum tipo de perturbação, que possam receber, possam perceber também a presença das entidades espirituais que trabalham movidos por um único sentimento, que é o amor, para que eles possam ser orientados, acolhidos e preparados para a continuidade da sua jornada evolutiva como espíritos a caminho da evolução que todos nós somos. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces. Bons espíritos que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei conosco pelo alívio deles, fazei que lhes brilhe diante dos olhos um raio de esperança e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distantes da morada dos bem-aventurados. Abri-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurarem, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazei-lhes compreender que por seus esforços podem eles encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Possam essas palavras suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há na terra seres que se compadecem e lhes desejam toda a felicidade. Assim encerramos nossa transmissão e convidamos a todos aqui presentes que desejarem para os trabalhos de paz, pedindo que nos mantenhamos no silêncio, no estado de oração, para melhor recebermos tudo aquilo que a espiritualidade preparou a cada um, na medida de nossas necessidades e dos nossos méritos.